E vamos agora esclarecer um pouco mais a respeito do tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e políticas públicas. Para isso, recebo um convidado mais do que especial aqui no Bem-vindo Romeiro, Padre Antônio Carlos Friso, que é secretário da Regional da Campanha da Fraternidade Sul 1 da CNBB. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Grato, Bianca, e é um prazer falar contigo, com esse público maravilhoso do Bom Dia Romeiro, aqui da Casa da Mãe Aparecida. E essa semana eu vi alguém falando, eu estava assistindo a TV Aparecida, e alguém falou de madroeira. Você já ouviu falar nisso? Nunca ouvi. Ela dizia assim, no filme que eu assisti sobre Nossa Senhora Aparecida, que ela é madroeira e não padroeira. Padroeira vem do homem, né, do sexo masculino, madroeira vem da mãe, que zela pelos seus filhos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se é um neologismo, mas uma palavra nova, mas gostei. Muito interessante, realmente, também essa comparação aí do senhor. Agora, padre, seria interessante que a gente começasse a nossa conversa, para quem está em casa, explicando um pouco mais do que é políticas públicas. Que tema é esse da campanha da fraternidade e por que é bom se falar de políticas públicas? Legal. Eu tenho andado com a minha segunda Bíblia, né, que é o texto base da campanha da fraternidade. E aqui está o texto base. E a ideia, quando a gente fala de política, depois dessa campanha eleitoral, aí, enfim, que muitas famílias deixaram de conversar no WhatsApp, perderam os amigos, enfim. O que é política pública, o que é política partidária? Eu uso uma metáfora, não é? Isso aqui é o todo. Vamos partir o todo. Hoje no Congresso tem 35 partidos. Isso aqui é um PSL, isso aqui é o PT, isso aqui é o PMDB, o PCdoB e tal. Isso é partido, parte de um todo. A campanha não fala de partido político, ela fala para nós de um P maiúsculo. Políticas públicas, isto é, olhando um problema de uma comunidade, de uma cidade, de um país, do mundo, o que nós podemos fazer para resolver em benefício de todos? Por exemplo, a Amazônia, teremos um sínodo agora em outubro. Sim. Por quê? Lá tem comunidades indígenas, povos ribeirinhos, tem a Amazônia, tem todo o bioma. É um pulmão do mundo, então ali tem que ser preservado. São Paulo hoje amanheceu Debaixo de Olha, chuva, dá para imaginar alagada. Milhões de prejuízos, pessoas que perderam seus carros, seus móveis, etc. Enfim, por que aquilo aconteceu? Porque lá no século passado teve uns engenheiros, né, que resolveram, por cimento, acabar com as várzeas e hoje é impossível não ter enchente em São Paulo. Não tem escoamento da água. Escoamento da água. Então, isso o problema aparece e aí o povo entra para pensar como que todos podem se beneficiar por uma política. O que é política? São normas, leis e ações para resolver um certo problema de uma comunidade, de um setor. Agora, padre, é muito comum a gente pensar que política e religião não se misturam. Política partidária realmente não se mistura com religião. Sim. Mas a política em si, o significado dessa palavra, que tem um sentido muito bonito, inclusive, que é cuidar da vida do outro, para o outro, cuidar para que tudo aconteça para o outro, isso sim tem ligação com religião. Eu acho bonito. Nós já sabemos, as comunidades, né? Ontem, depois da missa, lá na periferia de Guarulhos, eu passei e a catequista tinha 11 crianças, ela estava falando o que é política pública. Nossa, pegou a campanha, né? E é para isso mesmo. A campanha tem o ver, o julgar e o agir. E no agir, a primeira coisa é separar, quebrar o dualismo entre fé e vida, fé e política. Eu não rezo apenas para o Deus. Quando eu rezo, tenho que refletir, minha ação, minhas intenções têm que virar uma prática. E isso é importante, quebrar esse dualismo entre bem e mal. Nós somos os bons, os outros não valem nada. Não é isto. Nós temos que estar com os outros, dialogando, para construir ao nosso redor situações que as pessoas possam viver melhor. Por exemplo, agora, em Guarulhos, a questão do aterro sanitário. No Brasil, essa questão da reforma da Previdência. Vai ajudar, de fato, os pobres? Teremos mais trabalho, mais terra, mais moradia, mais teto, como diz o nosso querido Papa Francisco, né? Os 3 T's, terra,
teto e trabalho. Isso é importante. Então, olhando para uma necessidade, tentar resolver em vista, sobretudo, dos mais pobres, dos homens, das mulheres, e garantir às futuras gerações uma situação de vida mais equânime, mais igualitária, mais justa, eu diria assim, mais cidadã. Viver com alegria. O Brasil é imenso. A gente anda por esses rincões do Brasil e percebe quanta riqueza, mas nos grandes centros, pobreza, violência, descuido, desmando com a pessoa. Seria, de certa forma, um descaso com a dignidade daquele ser humano. Claro. E, principalmente, padre, é interessante a gente pensar e voltar nesse ponto da questão de que, sim, política e religião podem se misturar, porque, às vezes, eu fico lá na minha casa, quietinha, olhando tudo acontecer, como dizem aí, ver no circo, pegar fogo, mas fico lá quieta, sem ajudar em nada, sem fazer nada. O papel nosso de cristão é também se envolver nessas políticas públicas. Sim. Políticas públicas começam quando você percebe um problema e faz isso. Olha, Bianca, levanta, sai do seu conforto, vai num bairro, dialoga, vai com o prefeito, para os vereadores, não é? Participe das audiências públicas. Educação, como vamos aprimorar essa educação? Como garantir creche para as crianças? Como garantir trabalho para o homem do campo, para a mulher do campo? Como garantir um ensino universitário de qualidade às futuras gerações? Tudo toca políticas públicas. E nós temos na Constituição, garantido isto, a criação dos conselhos. Em qualquer cidade tem Conselho do Idoso, para discutir o problema do idoso. Lá a gente deve participar, não é? Conselho de Educação, lá devemos participar também. Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Juventude, Conselho para a pessoa dependente químico. Enfim, todos os municípios têm os conselhos tutelares da criança e do adolescente. E são paritários, 50% do governo e 50% da sociedade civil. O juiz participa, o morador participa, o funileiro participa, o mecânico participa, de pé de igualdade. E sempre pensando em construção, construir, edificar políticas para que todos possam viver com felicidade, eu diria assim. Padre, se a gente parar para pensar que o Brasil foi descoberto há pouco mais de 500 anos, nós temos bastante tempo, porém ainda tem muita história para a gente poder construir. O senhor estava falando a respeito de construir aí. A gente nota, por exemplo, na Europa, civilizações antiguíssimas e que já construíram, já passaram por muitos problemas e já construíram tudo isso. O Brasil está nessa fase realmente de construção e a gente precisa tomar cuidado com essa construção para a gente não deixar o outro de lado. Por isso até mesmo esse tema da campanha da fraternidade. Né? Por isso que a gente tem que pensar sempre em avançar, não é? Agora, retoma essa ideia da reforma da Previdência. No capítulo 2 da Constituição, artigos 6º e 7º, fala assim: toda pessoa tem direito à educação, casa, trabalho, seguro-saúde, 13º, férias coletivas, enfim. Olhe lá em casa, lá, capítulo 2 da Constituição, artigos 6º e 7º. Um direito vai se aprimorando. Por quê? Se todos têm um direito hoje, amanhã esse direito tem que ser garantido para a maioria. E um nível maior. Pela Previdência, a gente não só cuida das pessoas, mas a gente distribui a riqueza no Brasil. Então isso é um processo de construção. Direito, nós lutamos na Constituição de 88, vamos a Brasília, com a igreja, com os partidos, sociedade civil, enfim. E o Ulisses Guimarães dizia, está aqui a Constituição Cidadã. E lá tem os nossos direitos garantidos, né? Então, direito que a gente vá aumentando, alargando a condição do direito, jamais perder o direito. Por isso, vale a pena, eu penso assim que nas dioceses, na nossa própria querida CNBB, nossos bispos deveriam, diante desse projeto apresentado, que é muito complexo, se debruçar sobre ele e tirar 10, 15 pontos para divulgar e o grande povo brasileiro poder acompanhar esse debate que vai começar a acontecer no Congresso Nacional. Agora, como é que a gente pode, para quem está em casa acompanhando agora, aquele leigo que está ali querendo participar cada vez mais, não só da igreja, mas também da construção desse Brasil, como é que ele pode atuar perante aí a campanha da fraternidade deste ano?
Primeiro que esse texto base, né, desse texto base, vai sair encontros para as crianças, para a juventude, né, as vias sacras, os cantos. Então, participe da comunidade. Depois, no processo da campanha, ou depois que ela terminar, e agora? O que nós vamos fazer? Por isso que ela é um pouco didática. Tem o ver, o julgar e o agir. Não é? Jesus, por exemplo, foi um mestre em políticas públicas. Ele vê o povo com fome e ele fala, o que nós temos aqui? Ó, tem uns peixes e uns pães, trazei-os aqui. Ele abençoa e agora diz, dai aos outros. E todos comem, ainda sobram. Se a gente souber partilhar, todo mundo vai viver muito feliz nesse país. Né? Então, olhando para o gesto de Jesus, para os ensinamentos dos nossos papas, e a gente tem muitas inspirações. Depois eu agir. Como é que um grupo, lá na comunidade de base, na paróquia, na cidade, todas as cidades são guiadas pela Constituição. A Bíblia é o nosso manual. Para a ação política é a Constituição. E lá está garantido muito meios, vários meios para nós podermos participar. E aí, o grupo de base, com o vereador, com o prefeito, com as lideranças locais. Olha, tem esse problema da enchente, a questão do desastre da Vale. Olha o que o Brasil está sentindo. Né? Como é que pode uma empresa destruir um rio, 2 rios, matar pessoas e ainda ficar agindo no Brasil? Então, olha quanto nós temos que fazer aí. Estão acompanhando isso, mas não só na subestrutura, mas lá no bairro. Coletas seletivas, cooperativas de catadores, a questão das crianças, não é? O povo de rua nos nossos grandes centros urbanos. Não é? Então, pastoral do povo de rua, um projeto para esse pessoal retomar a sua dignidade. Enfim, o campo de políticas públicas é vastíssimo e a igreja conta com todos para isso. Sabe, a gente sempre fala aqui no Bem-vindo Romero que a Quaresma é um tempo de mudança, é um tempo de conversão. Inclusive a campanha da fraternidade, que surgiu lá nos anos 70, foi proposta neste tempo para que você também aí, que vai à igreja, que se sente aí também esse cristão atuante, também mude a partir de um tema. Cada ano tem um tema proposto. E este ano é o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Portanto, sim, a mudança começa dentro de nós e começa com você aí em casa também. E ela nasceu justamente em 64. Dom Eugênio de Araújo Salles, vendo aquela tragédia seca, ele diz, é preciso criar uma ação solidária. Então ele cria uma campanha. Mas ele tinha como secretário um bispo muito santo e esperto e inteligente. Todo santo é assim, né? O santo é esperto, inteligente e prático. Dom Helder Câmara, que era secretário então da CNBB. Então Dom Helder apresenta para os bispos um projeto. Olha, Dom Gino fez lá e deu certo, vamos pegar para o Brasil. E em 64 nasceu a primeira campanha da fraternidade. E o tema é belíssimo, bem atual. Lembre-se, você também é igreja. Olha que tema bonito, não é? Não é só Dom Orlando que é igreja. Você que está me ouvindo é igreja. Tu és, nós somos, enfim, igreja. E justamente a campanha nasceu na Quaresma, por quê? É um tempo de jejum, esmola e oração. A gente reza mais, não é? Medita mais. E, sobretudo, meditar faz bem. Um tempo em que nós estamos perdendo o tempo, não estamos tendo tempo para a gente meditar. Pelo menos pegue 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos por dia para meditar. E descubra na meditação sua força, goste mais de si, goste mais do outro. E jejum, esmola, oração, mas ao mesmo tempo acompanhando de um grande tema, pensar no povo brasileiro. Políticas públicas, eu posso. Não é política partidária, ela é importante sim, mas agora, na Quaresma, pensar em ajudar o próximo. Então eu rezo e tenho uma ação, prática e ação. É muito interessante também, padre, saber que o texto base e tudo isso a gente encontra com facilidade, basta você saber procurar aí em casa, não é mesmo? Sim, está na sua paróquia, né? Ô padre, ouvi lá
Estava lá no Bom Dia Romero, a Bianca e o Friso falaram do texto base. Cadê? Está aqui o texto base. Cadê a reunião para as crianças, para o grupo de jovens, enfim, para as vias sacras, está tudo. E no site da própria CNBB lá. Então, é só você aí pesquisar que você vai encontrar o texto base também e todas as atividades, inclusive propostas também pela CNBB, para poder difundir e divulgar cada vez mais as políticas públicas e para tornar você também um cristão atuante na sua igreja e também na política como um todo. Padre, obrigada pela presença aqui conosco. Grato, Bianca, pelo convite. Fica aqui o convite nessa quaresma. Rezar, meditar e praticar a caridade, mas olhando para os grandes problemas que estão aí no seu bairro, que podem ser solucionados, e no Brasil também, para construirmos assim o nosso grande sonho, uma casa comum onde todos tenham e possam viver como irmãos e irmãs. Amém, Obrigado. amém. Obrigada pela presença aqui.